O Teatro Amazonas é, por excelência, o maior orgulho arquitetônico e histórico de Manaus. Conhecê-lo é obrigatório e quando pisamos em seu interior, entendemos por que sua luxuosa decoração deslumbra até o mais rigoroso dos visitantes, do turista ao morador local. Inaugurado em 1896, no governo de Eduardo Ribeiro, o Teatro Amazonas é de longe o prédio histórico mais suntuoso da cidade. Não é apenas uma herança cultural e artística, fruto do período em que Manaus viveu seu apogeu de riqueza, mas sim um espaço que se mantém vivo em plena atividade. Em 2016, esta magnífica casa de espetáculos celebra os seus 120 anos. E você vai conhecer essa história agora, contada pelo Homem da Floresta. Hoje o programa Homem da Floresta vai se reportar para o mundo todo, porque este programa do Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia, vai para 87 países ao redor do mundo, para mostrar esta fantástica obra que começou em 1881. Ficou parada por vários anos, até que o Eduardo Ribeiro, em 1892, concluiu essa obra maravilhosa, que hoje é patrimônio cultural do Brasil e do exterior. A ONU adotou o Teatro Amazonas como um dos patrimônios da cultura internacional, mundial. E tem muita história, tem muita história. Aqui, todos os dias, visitam centenas de pessoas que vêm de todo o país, de todo o mundo, para conhecer essa fantástica obra que promove cultura em todos os níveis, para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Vamos conhecer a obra. Venham comigo. A propósito, eu falei há pouco que nós aqui da Amazônia recebemos turistas do mundo todo e um percentual muito grande de turistas brasileiros. Nenhum turista que chega no Amazonas deixa de conhecer essa maravilha que é o Teatro Amazonas, que completa 120 anos neste instante. Eu estou falando aqui com o Afrânio, que vai apresentar a esposa dele, Dona Maria Inês. Dona Maria Inês, é a primeira vez que a senhora chega no Teatro Amazonas? Sim, é a primeira vez. Eu espero que dê tempo para a senhora assistir às peças magníficas que são levadas aqui, certo? Aqui todo ano tem festival de ópera, festival de jazz, o Natal, os festejos da cristandade são famosos no mundo todo. O ano passado, quem veio fazer todo o preparo para as festas de Natal foi uma equipe da Disney World. Então você já deve imaginar como foi essa coisa. Tinha gente cantando lá na cúpula do teatro. Parecia que estavam soltos no ar. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês façam nessa visita, Frânio, o conhecimento de o que representa isso para o Brasil e para o mundo, e especialmente para os brasileiros. Vocês vão fazer a visita agora, não é verdade? Isso, qual é a expectativa? É uma expectativa muito boa. Nós viemos de Londrina, Paraná, né? E as informações que a gente tem, isso é uma beleza deslumbrante. Então, a expectativa nossa é muito grande e nós vamos subir agora com o guia para a gente ter conhecimento dessa maravilha. Eu fiz questão de trazer 2 turistas brasileiros, né, que vão ver o teatro agora. E muito provavelmente depois eles vão dizer o que viram.
Vejam bem, continuando este programa, neste bloco que nós iniciamos, eu estou aqui com mais 2 turistas. Um holandês e ela brasileira, que casou lá na Holanda com ele. Ela é enfermeira e cuidadora de pessoas de idade tardia. E estão como turistas aqui, mas ela já conhecia a Amazônia. Mas é a primeira vez que tu vens no teatro? É a primeira vez que eu venho ao teatro, é a primeira vez que eu venho a Manaus e eu estou muito feliz de estar aqui, porque a história é incrível. Eu acho a história de Manaus, eu acho a história dessa região incrível. O que é incrível na região? Olha, o que mais me chama a atenção aqui é a diversidade de frutas, é a diversidade de pessoas, é a miscigenação. É índio misturado com brasileiro, que é misturado com italiano, que é misturado com árabe. E todo mundo vive em paz e, para mim, isso é fantástico. Essa diversidade, essa miscigenação que vive, que está em paz. Veja bem, esta é uma observação inteligente. A nossa miscigenação, aqui nós temos índios, negros, europeus, asiáticos, vivendo de mãos dadas. No Distrito Industrial, nós temos 1000 fábricas. Dessas 1000 fábricas, tem mais de 300.000 pessoas trabalhando, de todas as nações do mundo. Então, aqui, o homem da floresta está de braços abertos para receber a todos, certo? E ela, que fez no trabalho dela, de formação dela na enfermagem, um trabalho sobre alimentação para idosos. Então eu vou entregar para ela o livro Homem da Floresta, que com certeza vai complementar o trabalho que ela já faz com os idosos. Esse livro aqui, para mim, é muito importante, porque eu, como estrangeira num país de primeiro mundo, né, que eles chamam país de primeiro mundo, meu trabalho final de faculdade foi exatamente a alimentação. Introduzir alimentação de outros países para a população holandesa, né? No caso, os meus velhinhos idosos. Então, para mim é muito importante ter esse livro, que é mais uma prova de que a alimentação é um fator preponderante, além dos exercícios, da fuga do estresse, do sono, como fator de longevidade com qualidade. Não é isso? Muito obrigada. Esse peixe que está aqui é o nosso peixe mais consumido, é o jaraqui. O jaraqui tem mais ômega 3 que salmão. E eu, antes de vir para cá, eu tive conversando com também um pesquisador, ele é infectologista, ele trabalhou muito tempo nessa região aqui e ele falou, vá a Manaus e coma o jaraqui. Muito bem, muito bem. Assim terminamos este primeiro bloco, mas não saiam daí porque o programa Homem da Floresta volta em seguida. Olá, nesse segundo bloco, eu estou aqui com um homem da floresta que é muito importante, porque ele faz a gestão de todas as questões técnicas e administrativas dessa Casa da Cultura. Me conta, o que é que tu fazes aqui? Hoje em dia eu trabalho sou gerente administrativo e cenotécnica do Teatro Amazonas e aqui a gente desenvolve trabalhos ligados desde a área de ensaios com a Orquestra Amazonas Filarmônica, que a gente tem periodicamente, e a questão também de visitação, espetáculos rotineiros dentro do Teatro Amazonas,
cerca de 80% a 90% dos nossos espetáculos são entrada franca para a população. Olha, essa coisa de abrir as portas do teatro com cultura de alto nível, tanto assim que nos festivais de ópera, nos festivais de jazz, vem gente do mundo todo ver no Teatro Amazonas os Homens da Floresta produzindo imagem e cultura. Me conta aqui, quantas pessoas em média visitam o teatro todos os dias? Hoje em dia a gente tem uma média de cerca de uns 300 pessoas por dia visitando o teatro. E dentro dessa estimativa a gente tem estrangeiros amazonenses, que é bom deixar claro que amazonense também não paga e também visita a nossa casa. A gente está de portas abertas a todo amazonense que ainda não conhece o Teatro Amazonas. E assim, cerca de 300 pessoas vêm visitar o teatro por dia. Qual é a programação prevista para o mês de outubro? Mês de outubro a gente tem uma programação especial que vai do dia 11 de outubro até o dia 16, que é a Semana da Criança. São espetáculos rotineiros, espetáculos começando às 18 horas, entrada franca, geralmente com os nossos corpos artísticos da terra, que são apresentações desenvolvidas pelo Liceu, que é onde que funciona o nosso Cláudio Santoro, que são escolas de arte. E a gente vai ter espetáculo às 18 horas no Teatro Amazonas, com crianças, ligado a crianças, que vai dia 11 ao dia 16. E o Cláudio Santoro, é uma escola de arte, tem vinculação com a Universidade do Estado do Amazonas? A Universidade do Estado do Amazonas é mantida pelo governo do Estado do Amazonas, então é uma parceira que a gente desenvolve também muitos eventos da própria universidade aqui, como nós tivemos na semana passada e semana retrasada, o início do Festival de Trombonistas, que foi através da Universidade do Estado. Então, assim, a Universidade do Estado é parceira da Secretaria de Cultura. E quem são os trombonistas? São homens da floresta também? São homens da floresta e homens que são de outros estados brasileiros que se encantaram com o nosso Teatro Amazonas. E o maestro? De onde veio o maestro? Esse festival em si, de trombonistas, é um festival brasileiro, ele ocorre em todo o Brasil, e esse ano foi escolhido Manaus e o Teatro do Amazonas e o Teatro da Instalação para desenvolver esse projeto. Então, assim, o maestro, o Festival de Trombonistas, ele não tem um maestro, eles são músicos que se reúnem para fazer apresentações, Sim. A sobrevivência desses músicos é viável do ponto de vista social ou é difícil? Assim, a gente tem músicos ligados ao corpus artístico da Secretaria de Cultura, que são músicos da Filarmônica. A gente tem outros corpos artísticos, que a gente tem a Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, a Amazonas Jazz Band, que é uma outra orquestra de violões. Não tem uma orquestra de jovens? A gente tem a orquestra de jovens do Liceu, que são músicos que estão iniciando, e a orquestra experimental, que são aulas dadas lá no Sambódromo, aqui em Manaus, desenvolvido lá, e eles ensaiam no palco do Teatro do Amazonas todo sábado. E o balé? Quem comanda o balé? Muito interessante o balé. O balé é comandado pela Conceição Souza. A gente tem um balé folclórico do Amazonas, que são danças folclóricas da nossa terra mesmo. Então, assim, a gente tem um balé folclórico... Sangue puro. Sangue puro, E tem o corpo de dança do Amazonas, que já é uma dança mais contemporânea. E também agora a gente, acredito que uns 2 anos atrás, iniciou o balé experimental do corpo de dança, que são jovens que estão entrando, e que estão já se apresentando no palco do teatro. A bailarina que comanda isso é sangue puro também? Eu acredito que sim. A gente tem a Conceição, que comanda o balé folclórico. Nós temos a Monique Andrade, que desenvolve uma atividade muito interessante com aquelas pessoas que estão iniciando, que é o balé experimental. E tem o Getúlio também, que é o diretor já do corpo de dança do Amazonas. Pois é, e nós temos um famoso no mundo todo bailarino amazonense. Como é o nome dele? Ele se apresentou agora aqui no Teatro Amazonas, já tem, acredito que foi mês passado, em agosto, que é Marcelo Mourão. Marcelo Mourão. Ele é filho da Mazé Mourão, uma Isso. jornalista famosa aqui e amiga nossa, minha parceira na Academia de Letras. Um beijo. Ele trouxe um espetáculo para o Teatro Amazonas que é reconhecido internacionalmente. É verdade. Foi lindo. 3 dias que a gente Mas ficou me fala um encantados. pouco
desse rapaz que é um grande amigo meu, que sabe tudo de cultura, esse tal de Robério Braga. Ah, Robério é um grande chefe que a gente tem, assim, um líder, né? Que está há bastante tempo na Secretaria de Cultura e desenvolve uma gama de atividades ligadas à cultura do Estado. E quando eu falo cultura do Estado, eu falo divulgando os interiores, levando o Liceu Cláudio Santoro para o interior, que é em Parintins, que desenvolve no Mumbódromo uma atividade linda, belíssima, com jovens de lá da terra. Então, assim, o Dr. Robério, né, que a gente chama Dr. Robério, então, assim, ele está sendo um grande administrador nesse tempo todo diante da Secretaria, à frente da Secretaria de Cultura. Olha, muito obrigado. E para o Robério Braga, o Dr. Robério Braga, aquele abraço. Não saiam daí, porque o terceiro bloco do programa Homem da Floresta, que é o AmazonSat, que é a cara e a voz da Amazônia, que vai para 87 países. Esperem aí que voltamos já. Muito bem, nesse terceiro bloco do programa Homem na Floresta, eu vou conversar com um homem da floresta que é lendário aqui no Teatro Amazonas. Ele tem mais de 80 anos de idade, continua trabalhando, ele tem quase 50 anos de trabalho aqui no Teatro Amazonas, desde a construção da reforma, na época do governador João Walter de Andrade. O seu Nonato sentou esse piso que vocês vão ver. Esse piso aqui de mármore que veio de Portugal foi sentado um a um por esse homem. E depois ele foi observado durante o trabalho que ele fazia de pedreiro. O próprio governador achou que ele era uma figura que tinha que permanecer no teatro trabalhando porque ele conhecia a estrutura do teatro. Seu Nonato, me diga, como é que foi essa coisa toda, essa evolução, o senhor ficar esses anos todos e continuar aqui no Teatro Amazonas com 120 anos que nós estamos agora fazendo essa comemoração, 120 anos de Teatro Amazonas? Eu em 73, eu trabalhava na sede da Suprema, Fernando Alberto, e vim transferido aqui para o teatro. Do teatro comecei a trabalhar, quando foi no ano já de 74, eu cheguei esse mármore de Portugal, aí comecei a sentar esse mármore todinho. Quando o João Walter de Andrade, nosso governador, ele vinha todo dia, só não vinha no dia que estavam viajando. Olha que coisa interessante. Um governador fazendo a reforma deste palácio vinha todo dia aqui enquanto estivesse em Manaus. Isso é uma coisa de responsabilidade. E responsabilidade é que o senhor Nonato tem até hoje aqui nesta casa. Me conte uma coisa, é verdade ou é história de carochinha? O senhor viu visagens aqui? Olha, o que tem muito aqui é imaginação. Muita imaginação. Se você for no terceiro andar imaginando alguma coisa, você se assusta com o seu rastro, com o reflexo de um carro, com a sua sombra. Agora, você imaginando, você pode... Fruto da imaginação é uma coisa poderosa, né? Porque eu não duvido que não tenha. Mas eu, com todos esses anos aqui, nunca eu vi. Já passei uma noite aqui de vigia, sozinho, Deus da luz embora geral. E não vi nada. A única coisa que eu posso ver foi dessa garotinha, toda de branco, que apareceu no palco, correndo. Aí quando eu vi, olhei para ela, quando ela não passou na porta, né? Não passou na porta, aí eu peguei e fui olhar. Quando ela voltou na carreira, eu corri atrás. Quando eu corro atrás dela, chegou na corredor de mármore, ela sumiu. Eu botei o pessoal aqui na porta, botei para rodar o teatro todinho e encontrei ela. Agora, uma coisa interessante que eu encontrei, que eu achei, foi que quando eu fui operar da vista,
eu sonhei com ela chorando, rindo, passando a mão na minha cabeça. Vocês estão vendo? Pode ser fruto da imaginação do seu Nonato, porque tudo que você imagina é uma coisa impressionante. Você pode ter sonhos acordados, fruto da sua imaginação. Mas ele que viu essa criança de branco, uma menina, correndo no palco, ele foi atrás dela, ela voltou e depois ela sumiu, alguma coisa de concreto tem nisto. Mas ele operou a vista e foi para casa repousar. E aí sonhou com ela, agradando, passando a mão nos cabelos brancos dele. Então vejam bem, vocês interpretem isso como quiserem, mas que tem coisa por trás disso, tem sim. Então, senhor Nonato, me diga uma coisa, depois dessa criança o senhor não viu mais nada aqui? Não viu mais nada. Só tem uma única coisa, é tipo uma história assim, de uma lenda. Sim. Quando o Edson Cordeiro veio cantar em Manaus, ele veio fazer 3 apresentações. Aí nessas 3 apresentações, a casa foram lotada. E a cadeira 13 da primeira carreira foi vendida. Então, nenhuma das 3 noites o pessoal sentava. Nós chamávamos o pessoal para sentar, eles voltavam, sentavam na escada e não sentavam na cadeira. Isso é uma coisa também interessante, né? Do comportamento das pessoas da sociedade. Então, cada um tem os seus princípios, os seus sonhos e os seus equívocos. Então, a gente pode colocar isso nesse rol de coisas que podem acontecer com o ser humano. Mas a gente vai continuar aqui no teatro, agora lá no palco. Continuando essa conversa com esse gigante do teatro, já fez de tudo aqui. Hoje, ele comanda as questões mais importantes durante os espetáculos. E ele é responsável também pela manutenção disto aqui tudo. O que é que faz o senhor Nonato no teatro? Quando eu comecei aqui como pedreiro, eu fiquei na manutenção do teatro. E nessa manutenção eu fiquei preocupado porque eu cheguei a comprar um quilo de cimento, estragou, joguei fora porque eu não tinha onde gastar. Né? Aí o que eu fiz? Me joguei para o palco. Aí o pessoal trabalhando na maquinária e tudo. Aí eu não sabia, eu ia perguntando e aprendendo. Né? Depois passei na administração, aprendi a ligar o ar-condicionado, tudinho. Eu cheguei, então, sei útil ao teatro. Não sei tudo, mas o que eu sei dá para fazer alguma coisa para o teatro Amazonas. Agora, hoje, eu sou um funcionário que praticamente eu faço mais olhar. Se eu ver se tem algum defeito, eu chamo o gerente, digo, e é essa que é a minha... O senhor é um inspetor de segurança? Inspetor de segurança, Tiago. Muito bem. Escuta, este homem aqui, que está há quase 50 anos nesta casa, conhece essa casa como ninguém. E ele me disse o seguinte, que no início, quando ele começou aqui, a orquestra tocava, ele ficava emocionado, empolgado. Agora está tão comum para ele que ele escuta, ele vê, mas já não tem mais aquele sentimento que tinha do humor ficar comovido. Mas me conte, e quando vem as bailarinas, o senhor vai vê-las dançando? Como é isso? Eu trabalho aqui no palco, praticamente eu estou vendo tudo. Né? Estou vendo tudo. Agora, o que eu tinha do pessoal de balé dançar, aqui do lado tinha do Resende que tinha uma academia, né? E eu sempre estava olhando, observando aquele tudinho. Agora, o que mais eu tinha vontade de ver era uma peça de teatro que eu nunca tinha visto. O pessoal falava em peça de teatro. Aí, a primeira peça que eu vi e gostei se chama Santo Inquérito com a Regina Duarte, que se apresenta aqui no teatro. Santo Inquérito com a Regina Duarte. Foi a primeira peça que eu vi aí, porque nunca me esqueci. Escute, e a Regina falou com o senhor? Eu não sei como naquele tempo era meio afastado do palco. Hoje não. As pessoas vêm, lhe tratam bem. Graças a Deus. Qual é o sonho do seu Nonato, o seu sonho de vida a partir de agora? Qual é?
Rapaz, eu sonho muita coisa. A primeira coisa que eu sonho é um pensamento que eu não sei se é negativo ou se é positivo. É porque eu sou um funcionário que eu venho aqui todo dia, de domingo a domingo. Né? Então, quando eu me aposentar agora, eu não sei como é que vai ser a minha situação longe daqui do teatro. Eu posso lhe dar um conselho? Primeiro, se aposentou daqui, vai para a Universidade Aberta da Terceira Idade. Lá vai ter tanta atividade para o senhor, e uma vez por semana o senhor vem aqui ver os amigos e tal. O senhor vai ter atividades lá, vai fazer exercício, vai fazer natação, vai aprender línguas. Ah, mas eu já estou velhinho. É bom a gente aprender uma língua a mais, a gente se comunicar. Velho é Manaus, tu vai fazer 347 anos, ninguém chama de velho, né? Pois é. Eu acho que o senhor é um jovem, na sua idade, 82 anos, com esse vigor, né? Com a memória perfeita, ele me discorreu tudo a respeito do Teatro Amazonas. O outro que me mais prende aqui é que o tratamento dos meus colegas, quando eu digo que eu sair daqui, eu vou agradecer do vigia ao secretário. Até o secretário me trata bem, graças a Deus. Que bom, mas ele lhe respeita porque o senhor merece respeito. Eu juro. Então vejam bem, esse programa é um programa que vai para 87 países. Senhor Nonato, muito obrigado. O senhor me enriqueceu hoje, né? A minha memória está plena de coisas positivas que o senhor fez para ajudar a manter esta Casa da Cultura, que hoje é internacional. Rapaz, isso é uma emoção tão bacana que a gente fica até sem palavra para falar. Que Deus abençoe você. A nós.